Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Oscar Correia, eu sou médico e esse vídeo de hoje é direcionado para todas as mulheres que estão em uso ou já fizeram uso ou pensam em fazer uso aí no futuro de algum esteroide anabolizante, tá certo? Vou tentar trazer minha visão aqui sem hipocrisia, dentro da realidade do que a gente vê nos consultórios, nas academias, tá certo? Trazendo minha visão como médico, tá bom? Se você é homem, assiste também até o final, esse vídeo vai ter algumas coisas que podem agregar conhecimento para você também. Lembrando que a intenção desse vídeo não é de forma alguma estimular o uso de esteroides anabolizantes, mas sim disseminar conhecimento a respeito desse tema, tá certo? Eu acredito que a gente conversando a respeito do tema, disseminando conhecimento a respeito, a gente evita que o problema se alastre, né? E que a gente veja aí pessoas fazendo uso desse tipo de substância por conta própria e pondo sua saúde em risco, sua vida em risco, tá certo, pessoal? Então, antes da gente dar seguimento ao vídeo, queria que vocês pudessem curtir, comentar, se inscrever aqui no canal, que isso vai estar me estimulando a trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala de esteroides anabolizantes em mulheres, uma coisa que é muito importante a gente entender é que a grande maioria dessas drogas, dessas substâncias, existem algo que a gente vai avaliar, que é a relação anabólica androgênica, certo? Então, como o próprio nome diz, relação anabólica androgênica é a capacidade que esse hormônio tem, que essa droga tem, de gerar anabolismo, ou seja, ganho de massa muscular, que é o principal objetivo de quem busca o uso dessas substâncias, se comparado com a relação androgênica, ou seja, a relação de efeitos colaterais que elas podem causar. Quais são esses efeitos androgênicos, certo? Esses efeitos colaterais? Queda de cabelo, ou então pilificação mais masculina, mais grossa, certo? Aumento da oleosidade da pele com maior tendência a acne, aumento, engrossamento do timbre da voz, aumento do clitóris, certo? Além de outros efeitos que não são muito estéticos, mas também podem causar pioras na saúde dessa mulher. Aumento do hematócrito, que é a concentração de células vermelhas no sangue, isso a gente consegue através de exames laboratoriais, certo? Piora do perfil lipídico, ou seja, do colesterol, elevação da pressão arterial, pode também haver elevação, agressão ao fígado, dependendo da droga que for utilizada, tá certo? Então, esses são alguns dos principais efeitos colaterais adversos que estão sucintos, que podem ser apresentados no uso de algumas dessas substâncias que a gente vai abordar aqui hoje. Uma coisa que é muito importante a gente ter a noção é o seguinte: quando a gente fala de esteroides anabolizantes, a grande maioria deles tem alguma relação ou são derivados da testosterona. Testosterona é o hormônio principal masculino, mas que as mulheres também produzem. Só que uma coisa que a gente tem que entender é que as mulheres produzem 10 vezes menos testosterona do que os homens. Então a gente não pode simplesmente pegar e o que utiliza para um homem, utilizar para as mulheres. As mulheres vão ter mais efeitos colaterais, vão ter reações diferentes, do que nos homens, tá certo? Então, a partir de agora, eu vou abordar algumas das principais drogas que costumam ser utilizadas por mulheres fisiculturistas ou mulheres que frequentam a academia e querem ter mais desse benefício estético. E a grande característica comum dessas substâncias é que elas, comparadas com a testosterona, elas têm um bom efeito anabólico, algumas até mais anabólicas do que a própria testosterona, mas todas elas são menos androgênicas, ou seja, elas têm menos capacidade de gerar efeitos colaterais. Então, assim, geralmente mulheres, quando visam fazer um ciclo de esteroide anabolizante, procuram por drogas menos androgênicas, A grande maioria não quer ter esses efeitos colaterais ou quer ter o mínimo possível, tá certo? Claro, com acompanhamento médico a gente consegue, algumas medidas para prevenir, para minimizar esses efeitos colaterais, mas nenhuma droga dessas que eu vou comentar aqui hoje é isenta desses efeitos colaterais. Então as mulheres têm que estar cientes que, mediante o uso de algum esteroide anabolizante, elas vão estar correndo risco de virilização, de masculinização, que é justamente esse efeito androgênico dessas drogas, tá certo? Então, antes da gente adentrar nas drogas, eu queria reforçar que se vocês puderem
curtir e comentar aqui se você já fez uso. Preste atenção no vídeo a partir de agora, tá certo? Cada droga que eu comentar aqui, se você já fez uso, se você está em uso, eu gostaria que você comentasse aqui e me dissesse como foi sua experiência de uso, tá certo? Eu não vou estar aqui para dizer se o que você fez foi certo ou foi errado, mas eu quero ver como é que foi a experiência de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo aqui com as seguintes drogas, tá certo? Então vamos lá. Droga número 1 aqui que a gente vai falar, mais conhecida como Masteron, é o propionato de drostanolona, certo? É uma droga que tem um perfil androgênico baixo e também tem um perfil anabólico relativamente baixo, certo? É uma droga que geralmente é utilizada em fases finais de preparação de fisiculturistas, né? Visando aquele cutting, querem secar mais, tá certo? E era uma droga que era famosa pela sua via injetável, mas hoje a gente também tem disponibilidade dela via oral. Ela é uma droga da classe dos derivados do DHT, certo? Essas drogas vocês vão ver que várias das medicações que eu vou citar aqui estão inseridas nessa classe, derivados da DHT, que é a dihidrotestosterona, tá certo? E o Masteron, ela justamente se disseminou por esse baixo perfil androgênico, mas utilizada mais nessas fases finais de preparação, certo? Outra droga também derivada do DHT, porém que a gente só encontra via oral, é a oximetolona, certo? Também conhecida como Hemogenin, é a segunda droga desse vídeo, tá bom? O Hemogenin também é uma droga com baixo potencial androgênico, certo? Porém com alto potencial anabólico. A questão é o seguinte, geralmente o ganho que o Hemogenin promove é um ganho que muitas vezes vem às custas de uma certa retenção hídrica. Então muitas mulheres não se dão muito bem ou evitam o Hemogenin porque ela pode geralmente causar um efeito de maior retenção, maior volume muscular, mas junto com essa retenção, certo? Aqueles principais efeitos colaterais que eu falei, de piora do perfil lipídico, aumento da pressão arterial, piora da agressão hepática, também estão presentes no Hemogenin, até porque todos os esteroides anabolizantes que você utiliza via oral, todos esses que a gente vai comentar aqui, eles têm efeito de primeira passagem, ou seja, eles passam ali no fígado e eles têm um efeito tóxico hepático. Por isso que você vai apresentar elevação das enzimas hepáticas, né, TGO e TGP, pode haver um aumento da fosfatase alcalina, da gama-GT, que são alguns exames laboratoriais que podem ser marcadores de lesão hepática, certo? Mas o Hemogenin é uma droga que também é utilizada por algumas mulheres, né, que estão visando mais o bulking, ou seja, um ganho maior de volume, e não estão se preocupando tanto com a qualidade, né? A questão não estão se preocupando tanto com essa questão de retenção de líquidos, tá certo? Uma terceira droga, também da classe dos análogos da DHT, é a Primobolan, certo? Primobolan é o nome comercial da metenolona, também é uma droga derivada da DHT, é uma droga que ficou muito famosa por ser a queridinha do Arnold Schwarzenegger, que fez uso dela nos anos 70, certo? Também temos ela via oral e injetável, certo? E um dos pontos negativos da Primobolan é o alto custo, né? O custo-benefício, é uma medicação que costuma ter um preço um pouco mais elevado e em termos de anabolismo, ela não costuma ser mais eficaz ou mais potente do que outras drogas dessas classes aqui, mas também é uma droga com perfil androgênico baixo e que também costuma ser utilizada por algumas mulheres dentro do fisiculturismo. A quarta droga, e aqui é a mais conhecida na verdade, mais disseminada no mundo do fisiculturismo, mais estudada também, é a oxandrolona, certo? A oxandrolona é um esteroide anabolizante via oral, também da classe dos derivados da DHT, certo? Conhecida por ter um bom potencial anabólico, com baixo perfil androgênico, certo? Mas por ser via oral, tem todos esses efeitos colaterais que a gente comentou aqui, certo? Então, para todas as drogas, esses efeitos colaterais são reforçados, né? Que podem provocar esses efeitos colaterais. Mas, dentre todas elas, é a medicação que foi mais estudada em humanos, que tem mais tempo de estudo, certo? Então, por isso, ela acaba sendo uma das mais queridas dentro do mundo do fisiculturismo e dentro do mundo das academias, né? Da realidade do praticante de musculação. A quinta droga que a gente vai comentar aqui hoje é a boldenona. E aí essa aqui a gente tem que fazer um asterisco. Importante é o seguinte, a boldenona ela é uma medicação apenas de uso veterinário, liberada apenas para uso veterinário aqui no Brasil. Então, as mulheres que procuram fazer uso da boldenona,
tem que encontrá-la, né, tem que comprar ela no mercado paralelo. E tudo que está no mercado paralelo, né, a gente não encontra em farmácias ou farmácia de manipulação, está mais submisso a contaminação, falsificação, certo? Então, você pode estar adquirindo uma substância e aquilo ali não condiz com o que você está aplicando, com o que você está fazendo uso, certo? A boldenona também tem um custo relativamente elevado, certo? E por ter esse alto risco, né, de contaminação, de falsificação, é uma droga que muitas pessoas têm evitado, certo? Um outro ponto é que há relatos, né, como eu falado, a boldenona é de uso veterinário, não tem estudos de segurança em humanos, mas os indivíduos humanos que fizeram uso relatam muita alteração de humor, alterações relacionadas à neurotoxicidade, ou seja, o paciente fica mais agressivo, mais mal-humorado, tá certo? Tirando isso, esses efeitos colaterais, costuma ser uma droga que tem um bom efeito anabólico, né? Ganhos um pouco mais lentos, porém duradouros, diferente do Hemogenin, que, como eu falei, é um ganho mais rápido, mas às custas mais de volume, de retenção de líquido. O oxandrolona é uma droga que costuma causar um ganho mais seco, certo? A boldenona costuma ter um bom ganho, porém um ganho um pouco mais lento e duradouro, certo? E para finalizar, a última droga que eu gostaria de citar aqui hoje é a DECA, né? A famosa nandrolona. A gente tem o decanoato de nandrolona, que você encontra em farmácias, e o fenilpropionato de nandrolona, que é a DECA-NPP, certo? A diferença entre essas duas DECAs, né, entre essas duas nandrolonas, é justamente o éster que carreia, que liga elas. O decanoato é um éster de meia-vida longa, certo? Enquanto a NPP, que é o fenilpropionato, ele tem uma meia-vida curta. Então a diferença, né, as duas vão ser nandrolona, porém o intervalo de aplicações entre uma e outra varia justamente respeitando esse tempo de meia-vida, tá bom? A nandrolona é uma droga que também produz grandes ganhos de volume, certo? É utilizada também, pode ser utilizada também em booking, pode causar uma certa retenção de líquido, tá bom? Mas que tem também um efeito androgênico tolerável pela grande maioria das mulheres. Por ser injetável, né, ela não vai ter esse efeito de primeira passagem hepática, então não é uma droga que tem um perfil hepatotóxico, ou seja, de agressão hepática, tá bom? Então assim, essas são algumas das drogas que costumam ser utilizadas por mulheres no mundo do anabolismo, no mundo do fisiculturismo, tá bom? Eu queria destrinchar um pouquinho sobre elas, falar um pouquinho sobre elas, eu queria saber a experiência de vocês com essas substâncias. Mais uma vez reforçando, esse vídeo não tem o intuito de estimular o uso, mas sim disseminar um pouco de conhecimento e que a gente possa trocar um pouco de ideia sobre essas principais medicações, essas principais drogas, tá certo? Lembrando que, se você já fez uso, está em uso ou pensa em fazer uso de qualquer uma dessas substâncias, o ideal é que você faça com o acompanhamento de um profissional responsável, que esteja ciente do que está sendo feito e que você também esteja ciente dos possíveis efeitos colaterais que podem estar intrínsecos ao seu uso. Então, para a mulher, né, a gente sempre tem que prezar pelo mínimo de efeito androgênico possível, né? O ideal é doses baixas, certo? E individualizar. Tem mulheres que vão ter boa tolerância, tem mulheres que não vão ter essa mesma tolerância. Então, é por isso que é importante o acompanhamento médico para evitar esses possíveis efeitos colaterais. Tá certo, pessoal? Mais uma vez reforçando, se puderem se inscrever no canal, deixar seu comentário, sua curtida, compartilhar com os amigos. Tamo junto, obrigado por assistirem até aqui. Valeu!